Vivemos em um mundo onde parece que tudo nos empurra para os extremos. Ou estamos acelerados demais, ou paralisados, ou nos cobramos em excesso, ou fugimos de qualquer desconforto. Nos afogamos em estímulos e nos isolamos tentando encontrar paz. Mas será que existe outro jeito de viver? Algo mais estável, mais lúcido, mais humano? Essa foi a mesma pergunta que, há mais de 2.500 anos, Siddhartha Gautama, que depois se tornaria o Buda, também fez. Antes de despertar, ele viveu os dois extremos. Primeiro, viveu cercado de conforto e prazeres, como príncipe. Depois, renunciou a tudo e buscou a libertação pela negação total, através de jejum extremo, isolamento, silêncio absoluto e rigidez. E o que ele descobriu, depois de quase morrer tentando encontrar a verdade, foi que nenhum desses caminhos levava à liberdade. Nem o prazer desenfreado, nem o sacrifício radical. Ambos, no fundo, são formas diferentes de sofrimento. Foi do colapso de ambos que nasceu um ensinamento essencial, o caminho do meio. Não como um conceito teórico, mas como uma prática viva, um jeito diferente de estar no mundo, com mais presença, mais equilíbrio e mais liberdade. Neste vídeo vamos entender o que significa, na prática, seguir esse caminho e por que ele pode transformar não só a nossa relação com o sofrimento, mas com a própria vida. O caminho do meio. Depois de anos vivendo como um monge asceta, Siddhartha estava à beira da morte. Jejuava até os ossos quase aparecerem. Sentava-se por horas em meditação severa. Respirava tão devagar que mal parecia vivo. Ele acreditava que se negasse completamente o corpo e todos os desejos, poderia se libertar do sofrimento. Mas algo não se encaixava. Mesmo com toda a disciplina, o desconforto continuava lá. O sofrimento não tinha desaparecido, só tinha mudado de forma. Certo dia, ao tentar se banhar no rio, seu corpo fraco não conseguiu sustentar nem o próprio peso. Quase se afogou. Foi a própria correnteza que o trouxe de volta à margem. Ali, coberto de lama, algo dentro dele começou a se desfazer. Toda a disciplina, todo o esforço, e a liberdade ainda parecia distante. Talvez, ele pensou, estivesse tentando controlar até mesmo o despertar. Foi então que Sujata apareceu, uma jovem simples, de um vilarejo próximo. Sem saber quem ele era, ofereceu uma tigela com arroz e leite. Um gesto comum, mas cheio de significado. Siddhartha aceitou. Pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu receber. Não como príncipe, nem como asceta, apenas como alguém com fome. Esse momento tão simples se tornou um ponto de virada para Siddhartha, porque ali ele percebeu: negar o corpo é apenas o outro lado do apego. Buscar o prazer o tempo todo, ou negar tudo o tempo todo, são dois extremos de uma mesma prisão. O despertar começou ali. Como a corda de um instrumento. Se está frouxa, não vibra. Se está tensa demais, se rompe. O tom certo está no meio. O caminho do meio nasceu ali. Não como uma filosofia inventada, mas como prática vivida, compreendida no próprio corpo, antes de se tornar ensinamento. Siddhartha entendeu que a libertação do sofrimento não vem de extremos, vem de encontrar um ponto de equilíbrio entre o desejo e a negação. Um ponto onde podemos estar conscientes, sem sermos arrastados. Presentes, sem precisar fugir da vida. Depois de aceitar aquela tigela de arroz e encontrar seu ponto de equilíbrio, Siddhartha sentou-se sob uma árvore. Ali, entrou em meditação profunda e, ao amanhecer, despertou.
Mas o que ele descobriu não ficou guardado só para ele. Ele percebeu que a libertação do sofrimento não era um milagre, nem privilégio de poucos. Era um caminho, e qualquer pessoa, com sinceridade e prática, podia segui-lo. Esse caminho recebeu o nome de Caminho do Meio, e sua explicação mais clara está no que o Buda chamou de Nobre Caminho Óctuplo, uma espécie de bússola para uma vida com menos sofrimento, mais clareza e equilíbrio. É como um mapa com 8 direções. Não são mandamentos, nem regras rígidas. São práticas vivas, que nos ajudam a fazer escolhas mais conscientes, um passo de cada vez. Esse mapa se organiza em 3 áreas essenciais. A primeira é a sabedoria, que nos orienta a enxergar a realidade como ela é e a agir com boas intenções. A segunda é a conduta ética, que nos convida a falar com verdade, agir com cuidado e levar uma vida justa. Por fim, vem a disciplina mental, que cultiva esforço constante, atenção plena e uma mente focada. Assim, o caminho do meio se revela como uma trilha possível, um jeito equilibrado de viver, que transforma o sofrimento em compreensão e liberdade. Vamos ver agora, de forma simples, quais são essas 8 direções ensinadas por Buda. Número 1. Visão correta. A visão correta é enxergar a vida com mais lucidez, como as coisas realmente são, e não como gostaríamos que fossem. Isso inclui entender que tudo muda. As emoções, as situações, as pessoas. Nada é fixo, nada está totalmente sob controle. Tudo está conectado e depende de muitas condições para existir. Por exemplo, quando você sente tristeza, em vez de se culpar ou querer que ela desapareça logo, você entende que ela é parte natural da vida. Assim como veio, ela também vai passar. Essa é a base para toda mudança interior. Sem ver claramente, não há libertação. Número 2. A intenção correta é cuidar daquilo que nos move por dentro. Nossos pensamentos, motivações e desejos. Significa agir a partir da bondade e da compaixão, e não por raiva, inveja ou ganância. O que pensamos influencia diretamente nossas escolhas e atitudes. Quando a intenção é clara, a ação também tende a ser mais leve. Antes de agir com impulso, você se pergunta: essa atitude está vindo da compaixão ou do medo? A intenção correta é como escolher com que energia você vai se mover no mundo. A terceira conduta que Buda nos ensina é a fala correta. Usar as palavras com consciência. Falar com verdade, gentileza e intenção de ajudar, não para ferir, espalhar fofocas ou confundir. Por exemplo, você percebe que falar naquele momento só aumentaria o conflito. Então escolhe o silêncio, por respeito e sabedoria. A fala é uma ferramenta poderosa. Pode criar harmonia ou gerar sofrimento. Número 4. Ação correta é agir com cuidado e respeito por todos os seres. Significa evitar atitudes que causem dor, física, emocional ou ambiental, mesmo nas pequenas escolhas do dia a dia. Cada ação conta. Você evita, por exemplo, comprar algo que explora pessoas ou destrói o meio ambiente, mesmo que seja mais barato, porque entende que suas escolhas têm impacto. A ação correta nasce de uma intenção correta. É quando o coração e as atitudes andam juntos. A quinta atitude é o meio de vida correto. Escolher um jeito de viver e trabalhar que não cause sofrimento a outros seres humanos, animais ou à natureza.
Isso inclui ganhar a vida com honestidade, sem enganar ou destruir. Trabalhos que envolvem violência, manipulação ou exploração vão na direção oposta da compaixão. Até aqui, estabelecemos as bases. Refinamos a visão, a intenção, a fala, as ações e o modo de vida. Com isso, o terreno foi preparado, a fundação ética e sábia do caminho do meio. Agora, a jornada se volta para dentro, e é preciso atenção, pois o que vem a seguir é o núcleo da prática budista. É na mente que tudo se forma. É ela que dá corpo à sabedoria e nutre a ética no cotidiano. Sem o cultivo interior, o caminho perde sua força. Por isso, os próximos passos são decisivos. São eles que despertam a presença e aprofundam a compreensão. O esforço correto, a atenção plena correta e a concentração correta. É neste ponto que o ensinamento de Buda deixa de ser apenas compreendido e passa a ser vivido. É aqui que a transformação silenciosa e real começa a acontecer. O esforço correto é direcionar a energia da mente de forma equilibrada, com sabedoria e constância. Significa evitar pensamentos e emoções que causam sofrimento, abandonar os que já surgiram, cultivar estados mentais saudáveis e proteger os bons que já estão presentes. Como um jardineiro que cuida do seu jardim, ele remove as ervas daninhas, prepara o solo, planta o que faz bem e protege o que já floresceu. Assim também é o cuidado com a mente, paciente, atento e contínuo. A atenção plena correta é a prática de estar verdadeiramente presente, atento ao corpo, às emoções, à mente e a tudo o que se manifesta no momento. Em vez de se perder no passado ou se antecipar ao futuro, cultivamos uma presença aberta, curiosa e silenciosa. É a base da meditação Vipassana e também do que hoje chamamos de Mindfulness. Como dizia Thich Nhat Hanh, um dos grandes mestres da atenção plena, praticar a presença não exige algo extraordinário. Ela se revela nos gestos mais simples. Beber um chá conscientemente é já praticar a paz. Estar presente ao tomar um chá, sentir o calor entre as mãos, o aroma que sobe, o sabor que desperta, é um ato de reconciliação com o momento. E isso por si só já é meditação. Número 8. Chegamos ao último passo do nobre caminho óctuplo, a concentração correta. O cultivo de uma mente estável e serena. Em um mundo cheio de ruídos, distrações e pressa, a concentração é o silêncio que permite ver com clareza. Não se trata de rigidez, mas de presença firme e tranquila. Essa prática começa com um gesto simples: sentar em silêncio, respirar com atenção, observar o que surge, sem se apegar, sem rejeitar. Aos poucos a mente se aquieta, e nesse espaço nasce uma nova forma de estar no mundo. Você separa um momento do dia para apenas sentar e respirar. Só isso. E essa pausa silenciosa te acompanha no resto do dia, com mais inteireza e menos dispersão. Conta-se que após o despertar, Buda caminhava silenciosamente pelos campos. Um homem o viu e perguntou: "O que você ganhou com essa prática?" Buda respondeu: "Nada, mas perdi a raiva, a ansiedade e o medo." O caminho do meio não é um acúmulo de técnicas, é desapego, é a clareza que surge quando paramos de lutar o tempo todo. Esses 8 passos não são parte de um dogma religioso, mas ferramentas para transformar o agora, um caminho para viver com mais clareza e menos sofrimento, estando inteiros nesta vida. Eles mostram que o despertar não está em algo distante,
está em como você caminha, fala, pensa e age. E o mais precioso é que você não precisa ser perfeito em nada disso. Só precisa começar e continuar. Mas será que seguir o caminho é apenas uma questão de conduta e presença? Ou haveria algo mais profundo, algo que o próprio Buda começou a perceber à medida que a mente se aquietava e a visão se tornava mais clara? Com o tempo, 3 verdades se revelaram com força, não como crenças, mas como realidades vivas, que mudam a forma de ver, de sentir e de estar no mundo. Um dos ensinamentos centrais do Buda é que há 3 verdades que, quando realmente entendidas, mudam completamente a forma como olhamos para o mundo. São elas: impermanência, não eu, e interdependência. No próximo episódio, vamos partir dessas verdades que transformam a forma de ver, de sentir e de estar no mundo, e mergulhar no coração da prática budista, a meditação, a atenção plena e o que significa viver o caminho do meio no cotidiano sem precisar se afastar do mundo. Compreender os ensinamentos é o primeiro passo, mas viver com presença é onde o caminho realmente começa. Grato por caminhar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.